Eu quero, antes de compartilharmos das Escrituras Sagradas, fazer menção, da alegria que temos hoje, mais uma vez, ter nosso irmão Giovanni, família Venturini, é isso mesmo? Deus abençoe, irmã Rayane, Miguel. O mais vantajoso é que Miguel é flamenguista, gente, isso que é bênção, né? Deus abençoe, bem-vindos mais uma vez. Também a família ali do Percival, Daniel, bem-vindos, queridos. Vocês são de casa, são sempre bem-vindos em nome de Jesus, na casa do Senhor. Meus queridos, nós vamos ler a palavra de Deus e hoje nós vamos compartilhar um pouquinho sobre um tema muito importante das Escrituras e um livro pouco lido, talvez por você, em toda a sua caminhada cristã. Quantos já leram o livro de Naum? Alguém já leu o livro de Naum todo? É tão grande, que dá para ler tomando café da manhã, não é verdade? Então nós vamos ler o livro de Naum. Para quem não sabe, está na Bíblia, depois de Miqueias, Naum está aí, Às vezes é difícil de achar esses livros que tem poucas páginas, Antigamente as Bíblias tinham um marcadorzinho, que você procurava ali rapidinho. Hoje em dia também o celular é um negócio maravilhoso, Com 3 cliques você acha Naum aí no seu celular, é muito fácil. Naum capítulo 1, vamos ler esse texto. É um texto de poucos versículos, mas eu gostaria de compartilhar algumas coisas nesta manhã com você, nesse momento de culto. Diz assim a palavra do Senhor: sentença contra Nínive, livro da visão de Naum, o Eucosita. O Senhor é Deus zeloso e vingador, o Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e mingua todos os rios. Desfalecem Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem. E a terra se levanta diante dele, sim, o mundo e todos que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Mas com inundação transbordante, acabará de uma vez com o lugar desta cidade. Com trevas perseguirá o Senhor os seus inimigos. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por 2 vezes a angústia. Porque ainda que eles se entrelaçam como os espinhos e se saturam de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. De ti, Nínive, saiu um que maquina o mal contra o Senhor, um conselheiro vil. Assim diz o Senhor: por mais seguros que estejam e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados e passarão. E eu te afligi, mas não te afligirei mais. Mas sobre ti, Judá, quebrarei o jugo deles e romperei os teus laços. Porém, contra ti, a Síria, o Senhor deu ordem que não haja posteridade que leve o teu nome. Da casa dos teus deuses terminarei as imagens de escultura e de fundição. Farei o teu sepulcro, porque és vil. Eis sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, do que anuncia a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o homem vil já não passará por ti, ele é inteiramente exterminado. Amém. Que o Senhor aplique esta palavra ao nosso coração, nesta manhã, em nome de Jesus. Meus queridos irmãos e irmãs, algumas coisas nesse texto nos chamam a atenção. Sobretudo, quando falamos de Naum, precisamos falar que Naum, apesar de ter sido um profeta do Senhor, apesar de ter tido seu lugar na história, não se tem muita informação sobre quem foi Naum.
apenas o fato de que ele tenha sido chamado de o Eucosita. Um local talvez situado ali perto de Judá, perto onde antigamente era chamada de Babilônia. Então, mas não se tem exatamente o local onde esse lugar existia. Também não se tem muita história da vida deste homem, a não ser o fato de que ele, em algum momento, ele começou a falar contra uma cidade que Deus já havia perdoado anteriormente. Quem já leu o livro de Jonas, sabe que Jonas foi chamado por Deus para pregar justamente para a cidade de Nínive. E os ninivitas, naquela época, aproximadamente 100 anos antes de Naum, os ninivitas se arrependeram dos seus pecados. E naquele momento, Deus perdoou os pecados daquele povo, e Deus então deixou de fazer a destruição que através de Jonas havia dito que faria. Pois bem, Deus exerce misericórdia, ao mesmo tempo que Deus é justo e exerce também o seu juízo. E no tempo de Jonas, propriamente, vamos observar que Deus, apesar do profeta, Deus perdoou aquele povo, aquela nação. E você que já leu o livro de Jonas, sabe que o livro de Jonas tem também uma particularidade muito interessante. Todo mundo, todo ser criado, obedece a Deus, menos o homem. Se você ver no livro de Jonas, você vai ver o vento, o mar, o verme, o sol, sabe, um grande peixe, tudo obedeceu a Deus, melhor dizendo, mas apenas Jonas desobedece. É interessante, né? Somente o ser que Deus criou com capacidade de pensar, com capacidade intelectual, que naquela época lá do Éden, deu condição a ele de escolher entre a vida e a morte, somente este ser é capaz de desobedecer a Deus, porque tudo mais que foi criado obedece ao mandado do Senhor. Mas aí o homem desobedece, e Jonas tentou até mesmo desobedecer, ficou muito chateado, porque Jonas sabia que se ele pregasse, o povo iria se arrepender, e aquele Deus que ele servia iria perdoar, e não era isso que tinha no coração de Jonas. Tanto que quem conhece a história sabe que ele pregou, depois de muito relutar, ele prega para Nínive, mas ele prega e vai para o alto da montanha, esperando descer fogo do céu. Na intenção, na cabeça de Jonas naquele tempo era: Deus vai consumir. Eu preguei, mas Deus vai consumir. E Deus não faz isso, e Jonas fica tremendamente irado, chateado, e Deus pergunta para ele: é razoável essa tua ira? E a resposta de Jonas é assim: é razoável essa minha ira até a morte. Quer dizer, ele não teve compaixão de toda uma grande cidade, de milhares de pessoas, mas ele teve compaixão de uma simples planta que Deus deu ordem para nascer e ela obedeceu, e depois um verme que Deus deu ordem para matar a planta e a planta morreu. Agora, o contexto de Naum é um contexto diferente. Aproximadamente 100 anos se passaram, aquela geração que havia ouvido a mensagem de Jonas havia passado, e agora há um novo povo naquela cidade, e a cidade volta às práticas das mesmas obras erradas. Eles voltam às práticas pecaminosas, e Deus então agora faz uma nova sentença contra aquela cidade. Só que desta vez Deus não mandou pregar arrependimento, desta vez Deus mandou pregar juízo. Olha que interessante, lá em Jonas, Deus manda pregar arrependimento para que não houvesse, eles fossem dizimados. Agora não, agora Deus manda pregar apenas o juízo. Tanto que o texto começa, diz assim: sentença contra Nínive. Já não era mais apenas um julgamento. Os advogados aqui hoje, né? Não era apenas um julgamento, era uma sentença proferida, ponto final: vocês serão destruídos. Não há mais argumentação, não há mais defesa, não há mais arguição de nada, agora vocês serão destruídos. Meus irmãos, você imagine se você recebesse uma sentença como essa? O que aconteceria na sua cabeça, no seu coração, se você recebesse uma sentença como essa? Olha, não tem mais jeito. Conforme aconteceu, por exemplo, com o rei Ezequias,
que Deus mandou Isaías ir lá no palácio, dizer para ele assim: olha, põe ordem à tua casa está desorganizada, seus filhos não estão fazendo a minha vontade, o seu reino está aí, né, meio brocochô, então você põe ordem à sua casa, porque a doença que você está é a doença para a morte. Imagina uma notícia como essa, uma sentença como essa. E agora então Deus faz essa sentença e lança essa sentença contra esta grande cidade. E aí a pergunta que nós precisamos fazer para nós mesmos é que diante do Senhor, diante de Deus, quais são as atitudes que eu e você precisamos tomar? Porque o povo lá de Nínive, da grande cidade de Nínive, eles estavam agora diante de uma sentença, já estiveram antes diante da misericórdia de Deus, mas eles não souberam aproveitar esta misericórdia, eles não souberam aproveitar o perdão de Deus, eles não souberam aproveitar as bênçãos que Deus estava para derramar naquele povo. Mas agora eles estão diante de Deus novamente, para experimentar da sentença de Deus na vida daquela cidade. Meus irmãos, eu fiquei pensando ao ler esse texto e meditando nessas palavras para compartilharmos nesta manhã, e eu fiquei pensando que atitudes nós precisamos tomar diante de Deus, diante do Senhor, diante desse Deus todo-poderoso, diante desse Deus que age, esse Deus que se importa conosco, mas esse Deus que não tem por inocente o culpado. A Bíblia diz que Deus é tardio em irar-se, mas é grande em poder e jamais inocenta o culpado. Isto é, vamos sim, aquele que pecar pagará pelos seus erros. Isto é, as consequências dos nossos erros vivemos aqui. As consequências espirituais dos nossos pecados, o Senhor já levou na cruz do Calvário, isto é, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, mas toda ação provoca uma reação, e às vezes essa reação não é boa. Então nós precisamos entender que aquilo que nós fazemos aqui, nós teremos algumas consequências, e de acordo com aquilo que você faz, as consequências podem ser maiores ou menores. O pecado para Deus não tem tamanho, mas as consequências dos nossos erros, elas têm sim. Elas podem ser maiores ou menores, de acordo com a gravidade daquilo que nós fazemos. Nem todo erro é pecado, mas todo pecado é um erro. Se você pensar nisso, você vai ver que você pode cometer alguns erros que necessariamente não constituem pecado diante de Deus, mas todo pecado é erro, todo pecado é errar o alvo, é desobediência, e não há outro pecado na Bíblia senão a desobediência. Você não vai encontrar na Bíblia outro pecado, a não ser a desobediência. Quando a gente pergunta assim, quantos pecados existem? Aí as pessoas começam a pensar e ficam, milhares, centenas talvez. Não, apenas um, porque tudo é desobedecer a Deus. Deus fala para não matar, não roubar, não fazer tantas coisas, e quando nós fazemos, nós estamos em desacordo, em desobediência. Por isso, é o tema para nós nessa manhã, diante de Deus. Podemos pensar, primeiro, precisamos andar corretamente. Diante de Deus, precisamos andar corretamente. Pastor, o que seria andar corretamente? Seria não ter pecado? Não, porque senão você já estaria na glória, né? Não ter pecado implica você já estar no céu. Mas seria andar a tentativa constante de agradar a Deus, de fazer a vontade do Senhor. Nós fomos chamados para sermos testemunhas de Jesus, fomos chamados para sermos embaixadores de Cristo. Então precisamos sim sermos responsáveis por aquele ao qual representamos, e não podemos envergonhar o nome daquele que representamos. Então andar corretamente é andar sob a vontade de Deus, é fazer aquilo que Deus deseja que nós façamos. Se você observar aí, o texto diz assim: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocente o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. O nosso Deus é um Deus zeloso. Ele deseja que nós andemos corretamente.
O nosso Deus não vai passar a mão na cabeça, igual muitos pais, muitas pessoas fazem quando alguém erra. O nosso Deus não vai fazer isso. O nosso Deus, quando nós erramos, Ele vai dizer assim: olha, está errado, você vai sofrer as consequências do seu erro, mas eu vou continuar com você, eu vou continuar te abençoando, eu vou passar com você pelo vale, eu vou passar por você e com você pelo fogo, mas você vai realmente sofrer as consequências daquilo que você fez, que me desagradou. Meus irmãos, andar corretamente é buscar fazer a vontade daquele que nos arregimentou. O Senhor nos chamou para viver na luz. E a palavra de Deus diz que a luz, ela não compactua com as trevas. Porque onde a luz chega, por mais ofuscada que ela esteja, as trevas vão embora. Você certamente já experimentou isso. Hoje em dia, então, né, com os celulares, é muito fácil, né? Quando falta luz na sua casa, você não procura mais uma vela de imediato. Antigamente, você corria nas gavetas, né, para procurar uma vela, e aí achava a vela, não achava o fósforo, e como acender aquilo no escuro, e era um desespero. Hoje em dia, quando falta luz, você procura o quê? O celular, não é verdade? Porque você só balança o celular e diz, haja luz ali, né? E a coisa já clareia, e aí daí por diante você vai procurar outros caminhos para iluminar aquela escuridão. Mas o fato é que uma simples lanterninha de celular pode trazer luz numa treva grande da sua casa, por exemplo. Nos estádios de futebol, né, você vê ali todo mundo com o celularzinho na mão e clareia bastante. Então é preciso, meus irmãos e irmãs, que eu e você pensemos: será que diante de Deus eu tenho andado corretamente? Será que eu tenho feito a vontade do Senhor? Será que de fato Deus tem se agradado? Obrigado, Moreno. Será que de fato Deus tem se agradado da maneira de eu pensar, da maneira de eu agir, das coisas que eu ouço, das rodas de amizade que eu participo? Será que Deus tem se agradado? Andar corretamente é andar agradando ao Senhor. Mas será que aquilo que eu penso, que eu falo, né, aquilo que eu faço, tem sido agradável ao Senhor? Porque a Bíblia diz assim: olha, as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis, Senhor, na tua presença. Muitas vezes, irmãos, nós não temos condições de estar na presença de Deus. Aliás, eu ouso afirmar que nós não teríamos condições nunca de estarmos diante do Senhor. Tamanhos são os nossos pecados, não a grandeza deles individualmente, mas a quantidade deles. E nós, diante do Senhor, precisamos estar em santidade. Não dá para estar diante de Deus sem uma vida de santificação. Será que nós temos tido, assim, uma vida de santidade? Então, diante de Deus, precisamos andar corretamente. Mas observe comigo aí, o versículo 5. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele, sim, o mundo e todos os que nele habitam. Diante de Deus, nós precisamos também reconhecer o seu poder. Tremer diante dele é o reconhecimento do poder, da grandeza desse Deus que nós servimos. Observe, irmãos, que lá quando Jonas pregou, todo aquele povo, eles se arrependeram, eles reconheceram a grandeza de Deus, eles tiveram temor do Senhor, eles tremeram diante de Deus, e houve arrependimento, e houve restauração, e houve salvação. Mas agora, esse povo, diz aqui o texto que eles não tiveram mais lugar de arrependimento. Mas é preciso que eu e você, que hoje continuamos andando diante de Deus, quando estamos diante dele, é preciso esse reconhecimento do poder, da soberania. Essa é uma doutrina muito importante na teologia reformada, chama-se soberania de Deus. A soberania de Deus implica no reconhecimento de que Ele pode todas as coisas, e de que Ele governa, rege e sustenta todas as coisas. A Bíblia diz que as estrelas estão no firmamento, Ele as colocou lá, e de lá elas não caem, porque Ele as sustenta. Então nosso Deus é um Deus tão grande, tão tremendo e tão poderoso, que Ele age na vida daquele que crê e espera nele. Mas é preciso que o nosso coração reconheça e trema diante dele. Tremer diante dele não é ter medo apenas de Deus.
Sabe, eu estou com medo do que o Deus pode fazer. Não, o tremer aqui significa que você vai reconhecer que você está diante de um Deus tão grande, tão maravilhoso, e que você só resta uma coisa, só resta você corar de vergonha, né, pelos seus pecados, pelos nossos pecados. Diante do Senhor, precisamos sim aprender a corar de vergonha quando nós fazemos algo que desagrada ao nosso Deus. Tremer significa reconhecer: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, não há nada em mim que mereça, mas a Tua graça me alcançou. Não há nada em mim, ó Deus, que Te agrade, a não ser o Teu Espírito Santo que habita em nós. Mas é por causa deste Espírito que nós podemos hoje pensar, fazer, falar coisas que venham a agradar ao Senhor. Se você hoje pode agradar a Deus em alguma coisa, é porque o Espírito Santo habita dentro de você. O homem natural, o homem sem Deus, ele é incapaz de desejar ou de fazer algo que venha a agradar a Deus. Mas quando temos o Espírito Santo dentro de nós, este Espírito nos impulsiona a realmente entender a grandeza desse Deus e poder reconhecer o seu poder na nossa vida. Mas também, diante de Deus, nós precisamos experimentar da bondade dEle. Há uma canção que tem ficado na minha cabeça essa semana, né? Tua bondade me seguirá. O nome da canção é Bondade de Deus. E essa canção, essa semana inteira eu ouvi essa canção, né? Porque falou meu coração nesse sentido. Por quê? Porque Deus é de verdade bom. E é fortaleza, diz o versículo 7, no dia da angústia. Então nós precisamos experimentar diante dele da bondade desse Deus. Irmãos, e me chamou a atenção, então, e por isso falar de Nínive, porque Nínive experimentou a bondade de Deus. Deus ia destruir lá atrás, 100 anos atrás, da época de Naum, e aquele povo experimentou isso e Deus não fez. Eles experimentaram da bondade de Deus e depois, usando uma linguagem muito popular, eles cuspiram no prato que comeram. Sabe, Deus os abençoou e eles fizeram de novo. E quantas vezes nós também não somos reincidentes? Ou você acha que há pecado novo debaixo do céu? Na verdade, nós somos reincidentes o tempo todo. Você pede perdão a Deus hoje por um pecado e amanhã você faz a mesma coisa. É ou não é assim? Porque não há nada de novo debaixo do céu. Deus conhece todo o nosso coração, sabe que somos pó. Mas quando nós estamos diante dEle, eu preciso experimentar desta bondade, sentir esta presença. E quando o texto diz que Ele é fortaleza, Ele conhece os que nele se refugiam. Meu irmão e minha irmã, experimente desta bondade, se refugie no Senhor. Faça aquilo que está lá no Salmo 91, habite no esconderijo do Altíssimo. Esse esconderijo é de verdade um lugar seguro, mas é preciso que você experimente da bondade dEle. E a canção que eu falei diz: tua bondade me seguirá, Senhor. A bondade de Deus tem nos seguido. Deus tem sido bom para conosco, Deus tem sido gracioso para conosco. É isso que uma vez o salmista Davi pediu: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, e tenha misericórdia de nós. Experimente você também, meu irmão e minha irmã, da bondade do Senhor. E a última coisa, quando estamos diante de Deus, precisamos cumprir as nossas obrigações. Olha o que diz o versículo 15, lá no finalzinho: celebra as tuas festas, quer dizer, faz o que você quiser, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o homem vil já não passará por ti, ele é inteiramente exterminado. Meus irmãos, diante de Deus, nós precisamos aprender a cumprir os nossos votos para com o Senhor. A gente promete muita coisa para Deus, né? Final de ano, então, Réveillon, você vai para a igreja e você faz um monte de promessa, ajoelhado e tal, você promete que vai mudar, promete que vai fazer, vai acontecer. É o tempo das promessas. Aí quando passa o primeiro mês, segundo mês, em março você já nem lembra da primeira promessa. Aí a gente não consegue, sabe?
Então, cuidado. A Bíblia diz que é melhor você não votar do que votar e não cumprir. Você se lembra do voto de Jefté? Quem conhece a história do voto de Jefté? Levanta a mão. Pouca gente. Então, vamos lá. O voto de Jefté foi um voto muito triste, muito precipitado. Aquele homem precisava vencer uma batalha grande, e que ele sabia que não daria conta com o seu exército. E ele faz um voto ao Senhor, e o voto foi o seguinte: Senhor, se nós formos para a batalha e o Senhor nos der vitória, quando nós voltarmos, a primeira pessoa que vier ao meu encontro, eu vou sacrificar o Senhor. Lembra dessa história? Quem foi a primeira pessoa que veio ao encontro dele? Filha única. Imagina uma situação dessa. Se precipitou. Pagou o voto? A Bíblia diz que ele pagou o voto. Pastor, mas ele matou a filha dele? Eu não sei como é que foi isso, a Bíblia não fala. Mas diz que aquela jovem entendeu o voto do pai, pediu para ele para apenas chorar a sua virgindade com as suas amigas durante um tempo, e depois diz a Bíblia que ele cumpriu o seu voto. Como foi? Não sei. Mas ele votou e ele cumpriu o seu voto. Cuidado com os votos que você faz ao Senhor. Sabe? Prometa apenas aquilo que você pode cumprir. E isso, é claro, vale para o nosso dia a dia, né? Vale para a nossa vida. Por que prometer coisas que você não vai poder cumprir? Se você prometer, se esmere para cumprir as suas obrigações. E é o que o texto está dizendo. Observe que o texto do verso 15, que eu li agora de novo, diz: celebra as tuas festas, faz o que você quiser, pode festejar, mas cumpre os teus votos. Salomão, em um dos textos que ele falou para os jovens, para a juventude, ele disse assim: olha, anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e que agradam os teus olhos, isto é, faz o que você quiser. Em outras palavras, Salomão está dizendo para nós jovens, de 0 a 150 anos, faz o que você quiser, saiba, porém, que de todas estas coisas, Deus te pedirá contas. Então, peraí, pastor, posso fazer o que eu quiser ou não posso? Pode, mas Deus vai pedir contas. Esse pode fazer o que você quiser, está debaixo da soberania, da vontade de Deus, e fazer aquilo que é sua obrigação. Meu irmão e minha irmã, que você nesta manhã possa pensar nisso. Diante de Deus, precisamos andar corretamente. Precisamos reconhecer o seu poder, tremer diante dele. Precisamos experimentar da bondade de Deus e precisamos cumprir as nossas obrigações. Cumpra cabalmente o teu ministério. É isso que Deus falou através de Paulo para Timóteo, né? Cumpre cabalmente o teu ministério. Faça isso, sabe? Engrandeça a Deus na sua vida e você vai ver o quanto Deus ainda vai fazer por cada um de vós. Amém? Deus nos abençoe e fale ainda mais aos nossos corações. Meus amados irmãos, nós vamos à nossa escola dominical, vamos fazer uma oração. E após a oração, então, os irmãos que estão em casa, estaremos despedindo dos irmãos que estão em casa, e nós aqui teremos o estudo da palavra de Deus. Hoje vamos falar sobre um tema bem polêmico, e eu gostaria da participação de todos, não é? O tema é usos e costumes. É um tema polêmico? Eu acho que sim, não é? Então a gente vai debater bastante isso daqui a pouco. Antes, porém, vamos orar, pedindo a Deus que nos oriente. Senhor Deus, diante de Ti, Pai, nos encontramos agora reunidos, e, ó Deus, já cultuamos ao Senhor, já entregamos a nossa adoração, ó Pai, mas agora pedimos que o Senhor continue conosco, nos abençoando, ó Deus, a cada um dos Teus filhos e filhas aqui presentes. Também eu te peço, ó Deus, pela família da nossa irmã Dorcas, ó Deus, que perdeu um dos seus entes queridos. Pai, que o Senhor os abençoe, conforte os seus corações, que a graça do Senhor seja sobre eles nesse tempo. Pai querido, que o Senhor também nos abençoe agora com o estudo da Tua palavra, que possamos, ó Deus, realmente compreender as verdades reveladas na Escritura e assim poder cumprir a Tua vontade. Faz assim conosco, que é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém.